Você está agindo ou reagindo? Você está experimentando a vida ou sendo, acometido por sentimentos, emoções que fazem você agir de forma absolutamente descontrolada, às vezes, emocionada e que faça você se abater? O que que tem acontecido? Como é que está a sua ordem interna? O que que Como é que você observa que está a sua vida? Eu quero começar te fazendo essa pergunta porque às vezes a gente pensa que a ordem interna é estar 100% em paz, é não reagir a nada, é não ter sentimentos. Só que não é isso. Existe uma diferença entre reagir de maneira natural e reagir de forma desproporcional. Uma pessoa que ela reage de forma desproporcional, muitas vezes ela está sendo, ela está sendo fisgado por alguma dor interna que ela tem ali, algum sentimento mal elaborado que ela tem ali, e ela enxerga no outro que está despertando aquele sentimento nela, é uma ameaça. E naquela ameaça, que às vezes o outro não ameaçou diretamente, ela sente como se ela tivesse que responder, que reagir, que revidar, que ter uma opinião. E aí a gente vê, principalmente hoje em dia nas redes sociais, as pessoas brigando por opiniões, né? Brigando por pontos de vista de uma forma absolutamente desproporcional. Eu acredito que para a gente estabelecer uma verdadeira ordem interior, a gente precisa conseguir fazer leituras coerentes dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Eu sou mãe de 2 crianças e eu uso um termo muito, na minha educação com eles, que é legendar as emoções deles, que é poder ser intérprete, né, da realidade dos meus filhos. Eles, como pequenos, crianças, ainda não conseguem discernir exatamente o que estão sentindo, por que estão sentindo e o que que eles vão fazer com aquele sentimento. Eles são uma extensão nossa e nós estamos ali colocando ordem na vida deles. Portanto, essa ordem que a gente coloca na vida dos nossos filhos é uma espécie de leitura que a gente faz por eles, até que eles possam fazer sozinhos. Então as crianças, elas sentem muitas coisas que elas não sabem exatamente porque elas sentem. Então, muitas vezes elas estão com fome, com sono, e elas parecem irritadas, e elas ficam mais irritadas, elas ficam mais inquietas. E aquela inquietação, ela não tem a ver com raiva, ela não tem a ver com nenhum sentimento ruim. Aquela criança, ela não está apresentando um comportamento ruim porque naturalmente ela é assim. Às vezes, ela precisa que um adulto chegue para ela e diz assim: filha, filho, você está um pouco agitado porque no fundo você está com sono, você está com fome. E aquilo, naquele momento em que eu verbalizo para os meus filhos o que eles não foram capazes de entender sozinhos, eu interpreto a vida por eles. Eu nomeio o sentimento deles, eu nomeio a forma como eles estão se expressando. E muitas vezes, quando a nossa criança, quando na época da infância nós não tivemos muita clareza, né, dessas emoções que a gente tinha quando crianças, às vezes isso ainda não está bem resolvido na nossa vida, e a gente às vezes está imaturo sim, a gente às vezes está com um comportamento infantil, reagindo da mesma forma a coisas externas. Então, quando eu escuto alguém falar algo que eu não concordo, eu automaticamente ca coloco aquela pessoa num lugar de, eh tipo, eu não quero aquela pessoa na minha vida, aquela pessoa não é boa para mim. Então, eu cancelo essa pessoa, porque essa pessoa tem um pensamento divergente do meu, eu não então eu queria que a gente pudesse refletir, por que que a gente faz isso, né? Por que que a gente está vivendo a vida como se a vida fosse uma ameaça? Talvez a gente não saiba verdadeiramente fazer a leitura dos nossos sentimentos. E talvez os sentimentos não sejam necessariamente a base principal da nossa vida. Se nós formos
movidos por sentimento em todas as situações, certamente a gente vai tomar decisões erradas. Porque se eu sou movida pelo que aquela pessoa me fez sentir naquela hora e não pelo que eu quero produzir de fato na vida da pessoa, e não pelo que eu vejo de grandioso nas pessoas que eu convivo, e não porque eu quero ofertar o meu melhor para elas, e não porque eu quero ser uma pessoa melhor para essas pessoas, eu vou viver o tempo inteiro me afastando de todo mundo, criando problema com todo mundo e principalmente vivendo uma vida sem graça, infeliz, sabe? Uma vida que não faz sentido, uma vida vazia, vazia. Eu acho que nós precisamos olhar para o ser humano como uma extensão nossa. A gente precisa olhar para as pessoas com mais generosidade. A gente precisa poder conversar, dialogar com as pessoas sem necessariamente reagir ao que elas pensam, o que elas são, sem necessariamente ter que ter uma opinião sobre aquilo imediata. Às vezes a gente não para escutar. Sabe, já parou para pensar que às vezes a gente quer falar mais do que escutar e a gente acha que ser inteligente ou sei lá, participar das discussões é ter que ter sempre alguma coisa para falar, alguma impressão para dar sobre alguma coisa? Nem sempre isso é verdade. Às vezes nós precisamos ter um pouco mais de solidariedade e capacidade de enxergar aquilo que o outro nem sempre revela. Então, essa ordem interna, essa proposta que eu quero trazer para vocês hoje de observar realmente o lugar das emoções e dos sentimentos na nossa vida, é para que esses sentimentos e emoções eles não nos controlem, para que o que nos controle, para que seja a direção da nossa vida sejam outras coisas, sejam coisas grandiosas, que é realmente poder servir as pessoas, amar as pessoas, que seja de fato aprender com as pessoas, aprender enquanto eu falo, aprender enquanto eu escuto, ter generosidade pela história das pessoas, pelo que as pessoas já viveram. Então, quando a gente olha a vida nessa perspectiva, sabe, de amar o outro como a ti mesmo, e isso quer dizer, de fato, expressar a nossa generosidade no mundo, em todas as nossas ações, a gente vai reagir muito menos, né? Mas se eu reajo, se eu estou o tempo inteiro chateado, se eu estou o tempo inteiro incomodado com a situação, se eu estou o tempo inteiro reclamando, se eu não consigo controlar a minha impaciência, a minha ira, eu preciso primeiro me perguntar por quê. Isso faz parte do meu temperamento, de uma fraqueza minha que eu preciso resolver, que eu preciso trabalhar? Isso é porque eu tenho algo muito mal resolvido na minha vida que faz com que eu precise descontar nas pessoas esse sentimento de falta que eu tenho? Então, por onde começar, de fato, a organizar a nossa vida interior, a nossa ordem interior, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções? Eu acredito que é mirando em algo que talvez a gente não pare para pensar, mas é mirando no que de fato a gente veio fazer aqui, né? O que que Deus espera da gente? O que que a gente precisa fazer para que as pessoas se sintam mais especiais, melhores, né? O que que a gente precisa exalar no mundo para que a vida da gente também ganhe sentido e a gente se sinta mais feliz ao chegar em casa, ao deitar, sem necessariamente ter brigado, ter explodido, ter fofocado, ter feito coisas ruins com as pessoas. Refletir sobre essa ordem interior, para mim, é um caminho de volta para casa. É poder silenciar antes de reagir. É poder olhar para o essencial, para aquilo que de fato importa, sabe? E se existe algo que faz com que você não consiga fazer isso de forma natural, que você encontre uma forma de fazê-lo, né? E às vezes a gente só precisa expressar para a pessoa certa o nosso sentimento para que ela consiga
mudar, para que ela consiga nos fazer interpretar aquilo de uma maneira diferente, sabe? Como eu falei lá no início, eu olho para os meus filhos e eu faço a leitura por eles do que eles estão sentindo e eles percebem que o que eles estão reagindo é incompatível com o verdadeiro sentimento deles. Então, às vezes, a gente precisa de um professor, de um mentor, de um pastor, de um padre, de alguém que olhe para a gente e diga e interprete a nossa vida por nós. Então, se você não está conseguindo fazer isso sozinho, eu sugiro que você encontre um caminho para buscar encontrar essa ordem interior para que você não fique de fato reagindo a tudo e nem reclamando de tudo na sua vida. Você vai ver que encontrar essa paz, essa ordem interior vai te fazer ter capacidade de organizar muitas outras coisas. Porque às vezes essa inconformidade faz com que você perca completamente o poder de decisão, o poder de atenção, o poder de foco, porque o seu foco está em algo que não vai te levar para lugar nenhum. Então a pergunta que eu quero deixar do episódio de hoje é: você sente que você está reagindo conforme os seus sentimentos? Se você está bem, você trata bem, você faz como você acha que deve. Se você está chateado, se você não concorda, você reage mal e você responde de forma negativa, ou você está agindo com mais coerência, com mais consciência, fazendo aquilo que de fato você precisa fazer. Nem sempre a gente deve fazer aquilo que a gente gosta. Às vezes a gente tem que fazer aquilo que é necessário, não só para a gente, mas também para as pessoas que a gente convive. E é com essa reflexão que eu me despeço hoje. Quero deixar um beijo grande no seu coração e eu te espero aqui no próximo episódio. Não se esqueça, ordene a sua vida.